Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Santos Júnior, coordenador de engenharia de aplicação da SICFlux, e hoje a gente inicia o nosso primeiro episódio do podcast da SICFlux, o SICFlow, Ventilando Ideias. Eu tenho a honra aqui de receber o Rafael Munhoz e o Marcelo Munhoz, que são sócio-proprietários da SICFlux e trabalham desde criança na empresa, né? Certamente. Nesse episódio, eu sou o mediador desse programa, mas todo o time de engenharia de aplicação como um todo vai fazer parte das mediações aqui na planta da SICFlux. Esse podcast ele é gravado na matriz da SICFlux, na fábrica em Araquari, no nosso belíssimo showroom. E o nosso objetivo é trazer profissionais de referência, tanto da própria empresa, como de fora, projetistas, instaladores, consultoras, enfim, consultores como um todo, para a gente discutir assuntos de ventilação, qualidade do ar interno, eficiência energética, projetos, tudo que tem a ver com, de alguma forma, o nosso negócio, que é ventilação, né? Essa iniciativa ela surge justamente porque nós temos um papel muito grande de posicionamento no mercado e a gente participa de várias associações, de várias palestras e discussões. E muitas vezes a gente vê que são discussões incríveis, são dados, são informações muito boas que a gente recebe. Então, por que não compartilhar isso com o público como um todo? Bom, queria que vocês se apresentassem um pouco. Marcelo primeiro, se você pudesse apresentar, eu agradeço. Bom, meu nome é Marcelo Munhoz, sou diretor comercial da SICFlux, sócio proprietário da SICFlux, né? A minha formação é administração de empresas, sou pós-graduado em finanças, né? E atuo já com o mercado de HVACR há mais de 20 anos. Diria para você que eu estou há 23, quase 24 anos atuando nesse setor, né? Então, apesar de não ser engenheiro mecânico, a gente administra aí umas dezenas de engenheiros mecânicos, né? E se comunica com muitos engenheiros mecânicos pelo mercado e pelo setor. E atuo nesse setor mais focado na parte de qualidade do ar interno. Legal, bela história. Rafael? Bom, primeiramente é uma alegria muito grande a gente estar com essa iniciativa. Acho bem interessante a gente poder compartilhar as informações como você falou, e espero que tenha muitos outros episódios aí bem interessantes também. Bom, como você mesmo falou, meu nome é Rafael Munhoz, sou hoje diretor de gestão de operações da SICFlux. Como você comentou, a gente já está na empresa desde o comecinho, né? Então há mais de 30 anos. Nessa questão de qualidade do ar interno, né? O mercado de HVAC como fabricante há mais de 20 anos. Sou formado em mecatrônica pelo Senai, depois administração de empresas, MBA em inovação e gestão de pessoas, e estamos tocando aí a operação aí, como o Marcelo disse aí, ele tem mais na parte comercial, mais na parte de operações aí da empresa. Como vocês costumam falar, resumindo, o Marcelo toca da porta da fábrica para fora e o Rafael da porta da fábrica para dentro. Exatamente. Né? Qualquer dia desse a gente podia trocar aí pra gente ver como é que o que pode acontecer. Olha, tenho confiança que deve dar certo, porque como a gente está desde os primeiros dias lá na empresa, hoje está um pouco mais dividido, né? Mas a gente já fez de tudo um pouco, então tá tudo em casa. É isso aí. Marcelo, eu queria que você começasse definindo um pouco da atuação da SICFlux, né? Qual que é o objetivo da empresa, como que ela faz esse objetivo e o que de fato ela entrega, né, pro cliente final. A empresa ela começou dentro da sala de casa dos meus pais, numa salinha de 12 metros quadrados, né? E a ideia inicial era nós termos uma empresa própria onde a gente pudesse gerar empregos. Esse era o objetivo principal, gerar empregos, né, e de alguma forma a gente ter autonomia naquilo que a gente queria fazer. Então, obviamente que a empresa começou a crescer e a gente começou a ter outros objetivos, né? Mas o objetivo principal realmente continua sendo mais ou mesmo, né? De a gente poder gerar empregos, né? E de alguma certa forma a gente ter uma postura de mercado consolidada com os produtos e inovações que a gente fabrica, né? E o nosso foco sempre foi qualidade de vida. Então, renovação de ar é qualidade de vida, né? Então esse era um outro objetivo também nosso, né? De a gente trabalhar em cima de algum produto que gerasse alguma qualidade ou saúde para as pessoas, que no caso se traduz em renovação de ar, né? Que aí depois nos próximos podcasts, obviamente, isso vai ficar mais claro, né? Sim. Aí com essa ideia, né, de renovação de ar, obviamente a gente começou então a trabalhar, né, desde o início até atualmente, né, em produtos inovadores que
consigam traduzir isso na prática em qualidade de vida para as pessoas, que no caso são os renovadores de ar, né? Os equipamentos que nós temos relacionados à qualidade do ar interno, que são a parte de ventilação, renovação de ar, tomada de ar externo, e ventiladores... tubos, acessórios, tubos, grades, várias coisas. Pressurizações de escada, quer dizer, aí entra numa gama que atende praticamente todos os setores do nosso mercado. E tudo isso por meio de uma fabricação nacional, né, dentro do Brasil, com mão de obra nacional, soluções que são de baixo custo, né? Esse é o DNA também da empresa em si, né? De nós termos produtos nacionais, né? Produzidos por brasileiros, né? E que tem uma certa inovação. Então, isso para nós, o nosso DNA é bem claro. Nós produzirmos produtos que nós mesmos idealizamos, obviamente ouvindo o mercado, né? Porque a gente não consegue inventar nenhum produto da nossa cabeça. Então a gente realmente ouve o nosso mercado, ouve o nosso cliente para traduzir isso em produtos. É isso aí. E até complementando um pouco essa questão de questão local, né? O nosso objetivo sempre foi estar presente na nossa região. A nossa região que eu digo realmente é a América Latina, aonde o Brasil, claro, tem suas características próprias, mas os países também aqui em volta também às vezes se assemelham em várias questões de aplicação, de situações, e o nosso foco principal realmente é isso, é ter produto projetado, né, fabricado, produzido aqui, pensado para cá, o que a gente não enxerga, não vê em outras corporações, né, que estão baseadas em outros países do hemisfério norte, onde são os maiores mercados se a gente pensar globalmente, né? E aí os produtos acabam sendo projetados, desenvolvidos para aquela região. Então a gente acaba realmente focando e querendo desenvolver produtos para as pessoas que estão aqui. Isso é uma coisa que a gente percebe na prática, né? Assim, atendendo os clientes finais na parte da aplicação, que a gente acaba tendo uma maleabilidade maior para atender o que precisa aqui no Brasil, em termos de normas, em termos de soluções, em termos de problemas específicos daqui, né? Correto. Então, de fato, a gente percebe isso. Ser brasileiro é mais fácil atender as demandas dos brasileiros, né? Porque a gente tá aqui. É isso aí. Rafael, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a história da Sigflux, que a Sigflux tem uma história muito bonita, né? Que nasceu na casa de vocês, né? Muitos anos atrás. Qual foi seu primeiro cargo na empresa? Olha, o primeiro cargo acho que eu posso definir como um faz tudo, né? Bom, a empresa nasceu em 1992, dentro da residência dos nossos pais, do Roberto e da Márcia, e eu tinha 5 anos de idade, né? E sempre teve essa questão, como era dentro de casa, então, meu pai fazia parte comercial, ficava um pouco mais fora. A nossa mãe, então, era a parte realmente burocrática, né? A nota fiscal na época era feito na mão, né? Pegar o bloco lá de nota, papel carbono, fazer uma por uma, né? E pega a peça, e separa, e fecha a caixa, por aí vai. E aí eu e o Marcelo, nessa idade, como éramos crianças, já começamos a ajudar. Então, a primeira atividade que eu lembro, assim, você perguntar, o que é a primeira coisa que você lembra que você fez na empresa? Eu lembro de pegar a peça, pegar a caixa, e minha mãe fala, olha, tem 20 peças aqui, pega daquela caixa, pega uma caixa de papelão, vai lá e coloca, separa. Testa, a gente sempre teve essa questão também de testar, mesmo que no começo era distribuição de componentes, né? Sim. Preocupação com qualidade, preocupação em entregar uma solução para o cliente realmente que funcione, e aí testar alguma coisa e colocar na caixa. Então, basicamente, era essa minha atividade entre uma lição de casa e outra, aí fechava uma caixa. Você chegava a fazer alguma coisa de nota fiscal, de imposto, alguma coisa assim? Um pouco mais para frente depois. Eu passei assim... por todas as partes operacionais, se a gente pensar bem. Vendas, realmente, eu sempre me envolvi muito pouco, porque o Marcelo aí é um avião nessa parte, né? Sempre foi. Muito bem treinado, inclusive, pelo meu pai também, que é sempre uma referência para nós nessa parte. E aí o Marcelo já foi caminhando para essa parte de vendas, né? E toda essa parte operacional, aí depois eu comecei a entrar, fazer nota fiscal. Na época também emissão de boletos era bem diferente, né? Então muita nota fiscal manual eu fiz para depois a gente começar a implementar o primeiro sisteminha para usar a impressora matricial para fazer nota. Então eu passei por todas essas etapas também. Eu pergunto sobre essa questão de impostos especificamente, porque até hoje eu não entendo. Eu não consegui entender ainda. O Brasil é complexo. De FAO, não sei, eu não consigo entender isso, não é para mim. Imagina você lá com, sei lá, 10 anos, 12 anos, tendo que interpretar todas essas informações. Exatamente, eu lembro que tinha nessa faixa mesmo de 12, 13 anos e já participar de reunião com o contador para tentar desvendar as coisas, né? Que é isso. O que me ajudou bastante foi justamente isso. A primeira modificação que a gente fez, por exemplo, mais focada nesse ponto, foi tentar sair do manual, porque às vezes você tem erro, né? Você está preenchendo, imagina, você preenche a nota inteira, com 10 itens, chega no último item e você errava.
Aí tem que passar lá 2 linhas, escrever cancelado e bora para a próxima folha. Era formulário com 7 folhas, e aí você tinha que colocar papel carbono. Aí eu falei, vamos sair disso daí, vamos para a impressão, para a próxima, né? O que era? A impressora matricial, você tinha aqueles formulários perfurados nos cantos para você fazer via sistema, aí você conseguia colocar no sistema, né? E eu tive que implementar esse sistema. Para implementar o sistema, eu tinha que entender os impostos, parametrizar o sistema, né? Era uma operação bem pequena ainda, mas enfim, foi uma escola para eu conseguir desvendar um pouco mais. Interessante. E diz uma coisa, o Rafael lá com seus pouquíssimos anos, encaixotando lá uns exaustores pequenos, imaginava que a SickFlux tem a dimensão que tem hoje? Não, de jeito nenhum. Alguns anos depois a gente conseguiu sair da nossa casa e ir para um prédio de 500 metros quadrados, que era 2 quarteirões de casa lá em São Paulo, e eu lembro do meu pai falar, e eu ouvi ele falando, assim, nossa, agora isso daqui para nós tá excelente, aqui dá pra gente crescer por muito tempo e tá tudo certo, né? E com essa idade eu imaginava que já era um grande avanço a gente poder ter uma sede própria, né? Não tava mais dentro de casa, ter uma estrutura um pouco maior, tava começando a fabricação já da nossa linha de equipamentos. E a ideia era essa, era que nem o Marcelo falou, era a gente poder ter uma atividade que desse prazer, gerar empregos. Nessa época a gente já estava começando a contratar 1 ou 2 pessoas, né? Além da família, né? Uhum. E era essa, né? Com certeza não imaginava que a gente ia ter essa dimensão no Brasil e que dirá também poder exportar para tantos outros países como a gente exporta hoje, que são quase 20 países já que a gente está presente. Assim, né? A gente tinha uma vontade grande de trabalhar, gostava de trabalhar, não que não goste hoje, mas enfim, a gente tinha uma vontade e gostava de trabalhar, mas a gente queria crescer, isso sem dúvida alguma, né? Agora, realmente, assim, o limite do crescimento, até certo ponto, a gente até colocava um limite ali, né? Falava assim, não, vamos trabalhar para chegar neste nível, né? E, obviamente, isso foi suplantado algumas dezenas de vezes, né? Eu lembro lá, já tinha acho que meus 14, 15 anos, não vou falar em números aqui específicos, até porque os números de 20 anos atrás é diferente do de hoje, com inflação e por aí vai. Sim. Mas a gente fez uma conta disso até recentemente, acho que foi no final do ano passado, para brincar de referência, né? E a gente lembra qual que era o objetivo do meu pai na época como meta de faturamento, né? Anual, né? E a gente, corrigindo pela inflação, fez mais ou menos uma correlação que hoje o que era o sonho dele fazer anual, a gente estava fazendo por semana, né? Então, assim, era uma diferença grande, né? Exato. E eu acho que também, só para finalizar, eu acho que é muito essa questão também de ter um pensamento muito livre de realmente de querer desenvolver as coisas, levar soluções para as pessoas, querer realmente entender quais são os problemas e desenvolver soluções para aquilo, e não muito aquela questão de vaidade de falar, nossa, queremos chegar a tal nível, querer tá de tal tamanho, e não por questão de vaidade. As coisas foram acontecendo de forma natural. O que é mais engraçado, que é uma coisa que é interessante, que a gente nunca focou no dinheiro. Nós nunca focamos no dinheiro. Não, vamos fazer isso aqui porque vamos ganhar muito dinheiro, vamos fazer isso aqui porque... Nunca foi dessa forma. Sempre a gente começou a trabalhar, aí eu vi o mercado e falei, pô, uma oportunidade de resolver aquele problema. E a gente ia nessa, vamos fazer porque vai resolver o problema daquele setor. E aí, obviamente, que a consequência é o dinheiro, né? Mas Sim. Nunca foi focado nisso. Até hoje não é focado nisso. Mas a gente avalia viável, né? A gente avalia a viabilidade, obviamente, Exato. Né? Sim. Mas nunca foi focado em realmente... não, olha, vamos fazer isso aqui porque a lucratividade vai ser gigantesca. Nunca foi esse foco. E talvez o foco, normalmente, como vocês comentaram, é transformar vidas, né? E eu tive minha vida transformada pela SickFlux. Eu também tive. Estamos os 3 no mesmo barco. Eu também tive. Exato. Então, é isso aí. Hoje a gente está, acho que interno, mas externo, na faixa dos 200 colaboradores. Mais ou menos por aí. Exatamente, isso aí. A fábrica, nesse momento, está com 7 mil metros quadrados? Quase 7.500 metros quadrados. Nós estamos caminhando para 9 mil, né? A gente está num processo de melhorias aqui, implantação de mais espaços. Começou com 4 colaboradores, 12 metros quadrados, a gente está com 200 e vai chegar em 9 mil, né? É uma expansão razoável. O Rafael, assim, eu sei que você já visitou várias fábricas no Brasil e no mundo, de vários tipos de processos. E vários segmentos. Eu sei que você também é bastante analítico, bastante crítico, né? Como é que você analisa a estrutura da SickFlux
Fabril hoje com relação a esses outros, né? Em termos de processo, certificação, maquinário, pessoas, investimento, enfim. Fala um pouco Forma sobre isso. ampla, né? Isso. Olha, eu costumo brincar que é o seguinte, se eu tô andando na rua, em algum lugar que eu tiver, e tem uma porta de uma fábrica aberta, pode ser desse tamanho ou enorme, eu puder entrar, eu entro para ver o que tá rolando, né? Porque eu acho que em todas as visitas que eu fui até de fábrica até hoje, eu sempre aprendi alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que os caras falam, nossa, que legal isso daqui, dá para traduzir para nossa realidade. E eu já tive a oportunidade e a alegria realmente de visitar fábricas na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, fábricas de diversos segmentos, né? Desde setor automotivo até metal mecânico, fábricas parecidas no nosso segmento. Né? Exato. Então, estamos num polo aqui em Joinville também, que tem várias fábricas também, isso também me proporcionou várias visitas. E eu vejo que a gente tem um posicionamento muito legal, muito bacana. Eu vejo que a gente tem uma maturidade muito boa em vários processos, tanto de treinamento de pessoas, como estrutura de fabril, alinhamento de processos, né, que é uma coisa que você sabe que eu gosto bastante disso. Sim. E eu vejo que a nossa maturidade realmente é muito alta. Em alguns processos, claro que são atividades mais manuais, outras são mais automatizadas, né? A gente pega, por exemplo, a nossa fabricação do nosso rotor da linha industrial hoje é tudo só da robotizada, que é a tecnologia mais avançada que tem. Outros processos são mais manuais, claro que de acordo com demanda, enfim, definições até dos processos em si. Mas eu avalio aí, se fosse de um 0 a 10, eu daria um 8,5, vai. Uhum. Não vou dar mais, porque senão aí o pessoal já fica muito confiado que tá tudo bom, a gente tem que melhorar sempre. Sim. Interessante. Isso a nível mundial, né? Mundial. Isso comparando com o que você tem de referência mundial. No Brasil, essa nota seria um pouco maior, talvez? Eu acredito que sim. Eu tenho confiança de não querer jogar muito para cima não, mas aí eu já iria para uns 9,5 com certeza. E isso até baseado muito no que a gente escuta quando as pessoas vêm visitar a nossa fábrica, né? Já tivemos várias visitas aqui, sei lá, já recebemos aí mais de 200 pessoas pelo menos aqui na fábrica, pessoas que também a gente sabe que foram visitar também várias fábricas de vários tipos de segmentos, né? E até concorrentes nossos. Até concorrentes nossos também. E a gente sempre pergunta o que você está achando, né? O que você acredita. E a gente escutou já mais de uma vez. Falou assim, olha, já tive em fábrica na Europa, já tive fábrica na Ásia, fábrica automatizada, fábrica de empresa grande. E olha, é até um orgulho para nós, a gente ouviu isso mais de uma vez, é um orgulho para nós como brasileiros saber que existe uma indústria no Brasil, neste nível, né, tentando fazer as coisas acontecerem dessa forma. Então pra gente é um orgulho muito grande. O meu irmão na parte de processos, ele é um avião. Não é porque é meu irmão, mas enfim, ele é um avião. É bem criterioso, olhar clínico. Ele vai nas indústrias e realmente ele extrai ali o de melhor daquelas indústrias que ele visitou e começa a traduzir aqui na fábrica. Hoje a gente tem um time interno também que suplanta isso. A gente tem gente muito boa, especializada aqui dentro da fábrica. Nós temos inclusive uma engenharia de processos aqui dentro que é 100% focada só em realmente melhoria de processos. Então, eu vejo que a gente está numa evolução enorme, a gente está bem evoluído em relação a muitas indústrias nacionais, está bem equiparado a indústrias internacionais, mas eu enxergo que existe ainda uma possibilidade muito grande de melhorias, inclusive a gente conversa direto em relação a isso. Com certeza a SICFlux ela vai ter uma evolução muito grande nos próximos anos em termos de processos. E isso com certeza vai traduzir na prática em produtos de melhor qualidade, inclusive com melhor custo-benefício. Não que ainda já não tenha, mas vai traduzir mais ainda. Complementando isso que o Marcelo falou, realmente existe uma frase que diz que quando você acha que você sabe tudo, é que você não sabe nada, né? Sim. Na parte de processos, basicamente é a mesma coisa. Se você acha que aquele processo agora está 100% e ele não precisa de mais nenhuma melhoria, tem alguma coisa errada. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Claro que, por exemplo, vamos pegar aqui nem a fábrica da linha leve, né, que já tem uma história muito maior que a linha industrial. Cada vez que você avança, cada vez fica mais difícil para você chegar naquele ganho a mais. Mas sempre tem uma coisa para você melhorar, alguma coisa para você fazer diferente. E não é só em termos de quantidade de peças produzidas, é ergonomia, tem uma série de fatores que envolvem você fazer uma produtividade maior. Inclusive o bem-estar das pessoas que estão ali trabalhando, né? Então é um conceito nosso isso, já de muitos anos, que a melhoria ela é contínua. Tem nossa engenharia de processos hoje é focado 100% nisso, né? Sim, e assim, só complementando, antes de entregar o produto que a gente faz, que é o exaustor, a gente entrega informação.
E a qualidade da fábrica, né, o processo da fábrica melhor estabelecido, ele também ajuda nesse processo de informação, que são curvas confiáveis de ventiladores, que são blocos dimensionais atualizados e fáceis, são modelagens em Revit, são dados de ruído, né, até a cubagem, o quanto que o material ocupa de espaço, né? Então, assim, de fato, você ter a fábrica estável, né, e desenvolvida significa não somente entregar um exaustor balanceado, significa também que a gente vai garantir todas as informações, né? Que isso vai refletir na qualidade depois no produto, né? Quando o cliente recebe lá um exaustor de banheiro, poxa, um produto desse tamanho numa caixinha, né? Uhum. Tudo que tem ali por trás daquilo ali para suportar aquela peça que chegou ali, desde a engenharia de produto, depois engenharia de desenvolvimento, engenharia de produto, engenharia de processos, né? Fabricar, como é que aquilo vai ser até embalado, né? Qual é o cuidado, chega até qual é a posição que a peça está dentro da caixa. Parece que não isso influi depois você colocar num caminhão nas estradas brasileiras, por exemplo, para você chegar no consumidor, né? Porque ele só vai ter a percepção da qualidade em si quando o produto chegar lá em ordem, ser instalado e atender bem a necessidade dele, né? Exato. Marcelo, voltando um pouco para um aspecto comercial, né, de posição da Sigflux, eu entendo que hoje a Sigflux ela ocupa um espaço como um fabricante muito grande dentro do ar-condicionado, dentro do mercado de ar-condicionado brasileiro, ventilação como um todo. Você pode se comentar um pouco, talvez em números, como é que a Sigflux se porta comercialmente hoje? Quantidade de feiras, de pessoas envolvidas, né, de palestras, enfim. Bom, a nossa estrutura comercial eu enxergo que é uma estrutura bem completa e uma das maiores que eu diria em relação à concorrência até do setor mesmo. Nós temos uma política de realmente atendimento a cliente, então, e atendimento é realmente atendimento na prática, né? Fidelização de cliente, por aí vai. Então, a gente entende que a gente precisa ter uma equipe comercial na rua mesmo e em todos os estados. Então, se pegar por quantidade de vendedores e representantes, a gente passa de 30 pessoas atendendo o Brasil, né? Além disso, nós temos o time de engenharia de aplicação, que você coordena ele, né? Que hoje também nós temos aí vários engenheiros de aplicação, né? Atendendo também todo o Brasil. E se a gente comparar com indústrias até maiores que as nossas, que não é de ventilação, mas de ar-condicionado e tal, não tem o time que nós temos. Então eu enxergo que realmente é um time bem grande e interessante, né? Isso na parte de número do comercial, né? Sim. Nós temos também como DNA de empresa prover informações ao mercado. E para prover informações ao mercado, você precisa participar de feiras e eventos. Então hoje, esse ano pelo menos, a gente vai participar de quase 30 eventos seja congressos, feiras, eventos e por aí vai. Se pega palestras, que também a gente inclui como uma forma de informação ao mercado, também passa de 30 palestras ano. Então, se você for ver bem, a cada 15 dias nós estamos se comunicando com o mercado, falando em alguma região do Brasil, a gente está se comunicando. É isso mesmo. Aí nós temos a parte de números de mercado mesmo em relação a produtos, né? A parte de produtos nosso, a gente passa de 400 produtos aí fácil, né? No portfólio, né? Opções de produtos que nós temos para atender o mercado, né? É um outro dado. Se você pegar na parte de associações, a gente está associado a pelo menos em torno de quase 10 associações pelo Brasil e até pelo mundo, né? Para que a gente entende também que associativismo, de alguma forma, a gente está dividindo informação e também colhendo informações para melhorar internamente. E está apoiando, né, um setor. Você apoiando o setor, exatamente. Eu nem sei números aí, não consigo te dizer, mas também o investimento que nós fazemos também em termos de associações e palestras, eventos e tal, é um número também astronômico, se for ver bem, de dinheiro que a gente coloca para o mercado mesmo, né? Uhum. Aí na parte de números do que nós participamos ao longo desses 33 anos, né? Se pegar na parte de empreendimentos, e que eu digo empreendimentos, você tem desde um edifício comercial, um residencial de várias torres, até mesmo uma residência, um pequeno escritório, um pequeno consultório, né? Sim. Tem produtos nossos, inevitavelmente tem produtos nossos aí há mais de 100 mil empreendimentos. Então, há mais de 100 mil empreendimentos tem produtos nossos, né?
Na parte de equipamentos que nós produzimos ao longo desses 33 anos, passa de 3 milhões de equipamentos, né? Que a gente já fabricou e está no mercado, né? Está rodando. Esses números são números, daí já são mais... claro que a predominância maior é Brasil, mas aí também se reflete um pouco também na parte internacional, ao longo dos 19 países que a gente atende. Eu acho que de números mais ou menos é isso aí. É bastante informação. E uma coisa para complementar, que eu acho que também, tanto na questão fabril como nessa questão comercial, engenharia de aplicação, que eu acho que é bem interessante, é porque volta até um pouco naquele ponto que a gente já comentou antes, né? De realmente de fazer investimento. Né? Já ouvimos também de algumas pessoas que a empresa brasileira geralmente começa, né? A primeira coisa que o cara vai fazer já é comprar um carro melhor, né? Confundir um pouco o CPF com o CNPJ, vamos dizer assim, né? E o nosso DNA sempre foi e continua sendo realmente sempre investir na empresa, a empresa em primeiro lugar. Tem uma frase também muito dita que é a empresa rica é dono pobre, né? E a gente acredita muito nisso, onde o investimento tem que ser na empresa, ela tem que ser a prioridade. É investir no time comercial, é investir no time de engenharia de aplicação, é investir no maquinário interno, é investir em infraestrutura, investir em conhecimento, como a gente comentou, né? De ter estrutura de software de seleção. São coisas que são caras, elas precisam ser um investimento alto, não só de dinheiro, como de tempo, né? Mas a gente acredita que realmente o foco é isso e a gente consegue chegar na estrutura que a gente tem hoje e a gente sabe que tem ainda muita coisa ainda para melhorar também. Exato. O Marcelo comentou vários números e, assim, eu trabalho na empresa e esses números eles assustam até a mim. E eu fico, caramba, será que isso é verdade mesmo? Mas se você fizer uma recapitulação de quantas viagens a gente faz por mês, por ano, a quantidade de informação que a gente processa, a quantidade de pasta que eu tenho aqui só de evento, de palestra, de evento, cara, é muita coisa. Então é isso mesmo, né? E se você colocar as palestras que geralmente, às vezes, não são em eventos que a gente listou, sim, esse número de a cada 15 dias, se bobear, vai chegar quase um por semana. Né? Se a gente comentar, por exemplo, se a gente pegar por tempo, 2 horas de apresentação que a gente faz com um projetista especificamente no treinamento, aí dá alguns por dia. Sem dúvida. Aí, exatamente. Então é uma quantidade muito grande de atendimento. É legal quando a gente vê o pessoal coloca retrospectiva ou faz o e-mail marketing do que a gente fez naquele mês, né? Aí chega no final do mês, a gente olha o que foi feito no começo do mês e você fala, caramba, foi feito nesse mês aqui. Já foi tanta coisa esse mês que parece já faz uns 2 anos que foi, mas não, faz 4 semanas atrás. Inclusive, assinem nossa newsletter no site da SICFlux, porque a gente sempre atualiza com essas informações e eventos, né? Complementando, Marcelo, eu entendo que a SICFlux ela começou se posicionando, digamos assim, na margem do mercado, né? Na beirada do mercado. Porque o centro é grandes shoppings, grandes indústrias, né? Obras industriais, aquela coisa. A gente começou com a exaustão de banheiro, com tubos, né? Com renovação de ar de baixa capacidade, com grades de acabamento para ventilação permanente, né? Como que surgiu essa ideia? Como que surgiu essa ideia de preencher essa lacuna que esses grandes fabricantes deixaram meio que para trás? Quando você diz que é a periferia, eu diria que é da periferia, porque eu iniciei na parte de vendas e fiquei um bom tempo sozinho como vendedor em São Paulo, que foi onde iniciou a empresa, né? E o meu foco realmente foi os pequenos instaladores, né? Que é onde eles trabalhavam com as pequenas obras, né? Até mesmo porque na época que a gente iniciou, a gente não tinha nenhuma linha completa na parte dos exaustores de banheiro. Era uma linha bem limitada dos exaustores de banheiro. Então eu precisava realmente identificar até qual instalador que teria condições de comprar uma linha tão limitada para um determinado tipo de obra. Tá? Só que nessas minhas visitas, por mais que alguns instaladores não me compravam, eu percebia que a concorrência que tinha naquela época, que hoje daqueles concorrentes alguns nem existem mais, eles estavam focados naquilo que a gente comentou logo de início, né, que a gente não fez, que o nosso foco nunca foi de ganhar dinheiro, o nosso foco foi de crescer a empresa, vender produtos que atendiam o mercado, né? E o foco desses concorrentes na época era simplesmente vender. Quanto mais vender, melhor, e acabou, né? E eu percebia que chegava ao nível, inclusive, de esses concorrentes meus nem visitarem aquele cliente. Era um cliente deles e eles não visitavam, né? Eles não tinham conhecimento de quem era o cliente na prática, né?
Então isso foi uma oportunidade para nós de realmente eu começar a entender aquele cliente, as demandas que ele tinha, a vontade que ele tinha, as dores que ele tinha, né? E de uma certa forma a gente fidelizar aquele cliente, né? Tanto que eu tenho orgulho de dizer que eu tenho clientes até hoje fidelizados dessa época que eu iniciei. Tem né? mesmo. Inclusive, isso é uma barra pra gente hoje, porque o cara já liga pra mim, ô Carlos, beleza? Conheço o Marcelo tem 30 anos, mas se você não me atender bem, vai dar verdade. ruim. Eu já... Então, inclusive, vários se tornaram amigos meus, né? E foi natural, totalmente natural, não foi nada por interesse, né? Nem da parte dos clientes, nem da parte minha. Outra coisa que eu percebi também é a parte de informações, que é aquilo que você comentou. Nessa época, você tinha informações que eram divergentes. Então você tinha um concorrente que ele atuava com um catálogo um pouco melhor, mas o site dele era ruim. Aí você tinha um outro que tinha um site bom, mas o catálogo não tinha tantas informações. E os projetistas, instaladores comentavam exatamente isso. Falavam assim, poxa, eu não tenho hoje não existe um fabricante que tenha a maior parte das informações que eu preciso. E aí então a gente começou a trabalhar nisso, a ter catálogos e site com todas as informações. Só que quando você coloca todas as informações, você se expõe muito. Sim. A fábrica se expõe muito. Então o fabricante, para se expor, ele precisa ter certeza daquilo que ele está fazendo. Então acredito eu que é por isso que meus concorrentes não tinham isso, porque ele ia se expor demais. A partir do momento que você coloca uma informação, você vai ter que entregar um produto que dê aquela informação, né? E isso é uma coisa que a gente começou ao longo do tempo a trabalhar, obviamente que não foi do dia para a noite, mas trabalhar realmente para a gente começar a ter testes corretos, para ter as informações corretas, né? Seja de curva de vazão e pressão, seja de uma potência de motor, seja do tamanho da caixa, o tamanho do ventilador, por aí vai, né? Sim. Com isso, aí virou uma receita muito favorável para nós, onde nós tínhamos informações claras para o cliente, nós tínhamos um cliente fidelizado que gostava do nosso atendimento, e nós tínhamos produtos que atendiam ele, porque nós que tínhamos ouvido a demanda dele no passado e fizemos esse produto. Uhum. Então, isso é o que tornou a gente líder de mercado na parte dos ventiladores leves, né? E continua sendo uma resistência muito grande para qualquer concorrente que queira entrar ou que está atuando, porque hoje nós temos clientes fidelizados, que isso é uma coisa essencial. Então, a nossa equipe comercial, que eu falei agora no passado, que são mais de 30 pessoas, se pegar engenharia de aplicação, nós estamos chegando a quase 40 pessoas. Eles todos levam esse DNA logo do início, que é de quê? Fidelização de cliente. A partir do momento que você tem um cliente que gosta da marca, gosta do atendimento, para ele mudar, precisa ser feito um trabalho gigantesco em volta. E pode ser que nem dê certo, porque ele já está contente. E isso leva ao ponto, que até foi a tua pergunta, Carlos, com relação, basicamente, vamos separar a linha leve da linha industrial, né? E aí, olha, a gente ficou mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 anos que a gente escutava o pessoal chegar e falar assim, olha, poxa, eu gosto do produto de vocês, eu gosto do atendimento, o relacionamento é fácil. Poxa, por que vocês não fazem também essa outra linha de produto? E até hoje, graças a Deus, continua assim, né? Tem vários produtos que o pessoal traz essa demanda pra gente, né? O pessoal né? fala mesmo, ar-condicionado. Exato. Se a gente fosse escutar tudo que o pessoal fala, vixe, a gente tava... E, né? tem um outro detalhe também, que assim, eu não tenho inimigos de mercado. Inimigos que eu digo, não estou dizendo de concorrência, estou dizendo de clientes mesmo. Porque a gente escuta, às vezes, vai com um cliente, eu não compro daquela marca X, porque já me deu algum tipo de problema, não me resolveram bem e tal, não sei o quê. A gente não tem isso na prática na SICFlux, né? Você fala assim, poxa, vocês são exímios, vocês nunca fizeram besteira, nunca erraram, a gente já erramos, mas quando a gente errou, a gente assumiu, a gente resolveu e deixa o cliente confortável. Sim. E aí é uma forma, inclusive, até que você fideliza até mais o cliente, porque ele percebe que na hora do problema, a gente também está junto, não é só na hora do bem bom, né? Sim. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, na prática é isso, a gente iniciou na periferia e obviamente com a nossa conduta a gente começou realmente a entrar na prática, começar a realmente se envolver com as obras grandes, né? Isso foi inevitável, né? E aí projetistas especificando, quer dizer, aí tudo começou a corroborar num crescimento que nós estamos hoje, né? Sim.
E aí, aproveitando, assim, Rafael, talvez o menino dos olhos hoje, né, da SickFlux é a linha industrial, que são os equipamentos de grande porte, né? Você pode exemplificar que tipo a gente partiu dessa exaustão de banheiro, inovação de ar de pequeno porte, o que a gente também resolve hoje na SickFlux e tem uma participação até de uma certa liderança no mercado? Olha, hoje a gente tem uma linha realmente bem completa, a gente consegue entrar em vários tipos de empreendimentos e resolver questões de A a Z, né? Então a linha industrial mais especificamente, a gente consegue atender hospitais, a gente consegue atender grandes obras como, por exemplo, shoppings, prédios residenciais, com pressurização de escada, parte de cozinhas industriais, tomadas de ar externo em qualquer tipo de área, metrô também, né? Então, ou seja, todas as obras que a gente... Agro também, linhas, atendimento de questões industriais, né? Ventilação industrial também a gente consegue atender. Então hoje a gama é bem completa. Um sonoro, que é um exaustor de banheiro, você sabia montar, né? Na sua época de montador da SickFlux. Sim. Titan, você sabe montar? Você sabe soldar? Consigo. Não tenho tanta a mesma habilidade que tinha pro sonora, mas consigo. Isso é uma coisa que a gente gosta de botar muito a mão na massa mesmo, acompanhar o que está acontecendo, né? Conhecer aquilo, né? Até por uma curiosidade, quando começou a linha industrial, a gente decidiu realmente entrar nessa linha. O primeiro equipamento demorou mais ou menos 6, 7 meses para ficar pronto, né? Porque O primeiro equipamento industrial. Primeiro equipamento industrial. Demorou quanto tempo? Quase 7 meses, entre 6 e 7 meses. E por que isso? Porque quando a gente resolveu entrar nisso, e como tudo que a gente faz vamos fazer bem feito, vamos conhecer aquilo que a gente está fazendo. Você fazer um exaustor da linha leve, que a maioria realmente está envolvido em processo até de injeção de plástico, né? É um processo bem diferente da linha industrial, como se fossem basicamente duas fábricas independentes, diferentes, né? E aí você tem que cortar chapa, você tem que dobrar chapa, você tem que soldar, você tem um processo de realmente você construir um rotor, né, para colocar no ventilador, e isso envolve uma série de questões. Então o primeiro ventilador demorou todo esse tempo para quê? Para a gente aprender o que era feito. E esse ventilador não foi vendido. Foi um ventilador para a gente realmente aprender. E você monta e desmonta, e não tá legal, e melhora. Olha, tem esse ponto aqui que a gente não tá achando bom, então vamos aprender, vamos atrás de literatura, tem algum tipo de profissional que a gente pode trazer para ter mais conhecimento. A gente até apelidou que era um berçário que a gente fez para começar a sair o produto e depois continuar essa evolução contínua. E esses 7 meses, né, esse ventilador não foi vendido, né? Realmente para a gente entender como é que era o processo de produção mesmo, né? Então demorou 7 meses para realmente sair um único equipamento, mas é um equipamento que na verdade era um protótipo, né? Era só realmente para a gente entender como é que funcionava os desafios, né? Até porque até então a matéria-prima que vocês trabalhavam era só plástico. Sim, é isso aí. Eu comentei, é ventilador, mas são conceitos bem diferentes. É exatamente isso que eu queria perguntar. Assim, se você puder fazer um paralelo, a SickFlux é uma só, mas Sim. Aqui dentro a impressão que a gente tem é que são duas empresas, né? Porque a gente tem uma fábrica da linha leve, injeção plástica, né, material pequeno, e a gente tem uma fábrica de indústria pesada, que aí tem uma engenharia maior incorporada, né? Tem um setor de processos envolvidos. Então, assim, como que você pode fazer um paralelo entre essas duas fábricas? Como que você vê como que você, como um diretor, né, de gestão operacional, como que você enxerga as duas fábricas hoje? Né? Realmente é isso. Aqui a gente separa para o mercado a gente fala da linha leve e da linha industrial. Mas na verdade aqui internamente a gente tem como se fossem 4 fábricas subdivididas, né? Realmente a da linha leve em si, que faz mais os exaustores menores, acessórios. Nós temos a fábrica de tubos, que é onde a gente faz o tubo flexível e o tubo semirrígido, que acaba sendo uma unidade de operacional separada, até pela questão do tipo de produto. A fábrica de conformações, onde a gente tem, por exemplo, terminal T e até peças para outras fábricas, grades metálicas, né, com estampo, repuxo, por aí vai. E a fábrica aérea, que a gente chama internamente, que é a fábrica da linha industrial. São fábricas, se a gente separar então o leve, incorporando os tubos, né, a parte de conformação de um lado e a fábrica da linha industrial, as complexidades são diferentes. Aí eu até brinco até internamente que a fábrica da linha leve a gente já produz produtos há quase 20 anos, né, 25 anos aliás. E aí eu brinco que já é um jovem ou uma jovem que até já terminou a faculdade, né, já está independente, né, e por aí vai. E a fábrica da linha industrial está completando aí quase 10 anos, né, e aí ainda está começando a entrar na pré-adolescência, né, aprendeu a ler e escrever faz 2, 3 anos, então tem muita coisa para a gente fazer. Mas em termos hoje de dimensão, basicamente eu consigo dividir quase que meio 50% a 50%. Por quê? Porque a fábrica da linha leve, apesar de ser produtos menores,
até a fábrica ter uma dimensão menor, a parte de logística para suportar isso é uma área grande, né? Então a área de logística se usa muito mais para a linha leve, que as quantidades de equipamentos, né, são produtos seriados, né? Você entrar com os componentes aí com o produto acabado, tem uma complexidade que na linha industrial basicamente o produto está pronto, você está dentro de cima do pallet e ele vai embora, né? Então hoje a gente tem aí um balanceamento até que interessante, tanto de esforço de processos, de melhorias, de maturidade. A gente chega com a maturidade hoje da linha industrial com seus 10 anos aí quase de vida, já está num nível também bem alto. A gente percebe, eu na prática, no dia a dia, eu percebo isso dentro das nossas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, né? São talvez hoje um dos setores mais importantes, assim, que tem um envolvimento, né, uniforme de pessoas de dentro e fora da empresa. E de fato a gente trabalha muito nos CITANs, na linha industrial, mas ainda tem muita coisa linha leve ainda sendo desenvolvida, pesquisada, testada, sem validada. Dúvida. Então realmente percebo um pouco disso mesmo. Nós tivemos, claro, uma fase aí, sei lá, há uns 3 ou 4 anos atrás, uma fase que os investimentos, tanto de tempo, de pesquisa, né, até de processo, era muito mais focado na linha industrial. Porque você estava desenvolvendo todo o processo, então demanda mais tempo e mais atenção. Sim. Mas hoje a gente consegue dar um balizamento. Claro que isso é mutável, né? Às vezes você está numa semana ou num mês ou num período que você está com um esforço um pouco maior de um lado ou de outro, mas se a gente olhar até historicamente, né, tem até um slide que a gente usa nas nossas apresentações de lançamentos de produto. E é raro você ver um ano que você tem só lançamento da linha leve ou só da linha industrial. Geralmente tem das duas, que as duas linhas a gente dá importância, dá desenvolvimento. E a gente continua trazendo conceitos novos, mesmo como eu falei na linha leve no Brasil. Exemplo, motores EC, né, de pequeno porte, para exaustor de banheiro, para renovação de ar, sensores de monóxido de carbono, dióxido de carbono, de pressão, que controlam esses ventiladores monofásicos sem inversor de frequência, novos formatos de exaustores para churrasqueira, grades, que a gente lança sempre modelos novos, acessórios variados, né? Exato. Então, de fato, a gente continua ainda tendo esse papel de liderança, né? E assim, para mim, eu só acho complexo porque às vezes a gente recebe 3 ligações na sequência. A primeira, o cara quer saber de grade de acabamento para aquecedor de passagem. O segundo quer saber de extração de fumaça para exaustão no metrô. E o terceiro quer saber pressurização de escada de um prédio de 80 andares. Aí eu fico, cara... E depois a próxima vai ser alguma coisa ligada à cozinha ou água. Exatamente. Aí eu fico, cara, o que eu faço afinal dessas coisas? Eu trabalho com o quê? Pelo amor de Deus, velho. Tem que saber de tudo. Mas a gente tem uma equipe, enfim, né, que tem seus domínios aí numa área e no outra para poder se complementar. E até por isso que até firmando um pouco mais isso, né, para quem nos assiste, o nosso DNA realmente que é ventilação, né? Nosso DNA é a ventilação. Então, o nosso mercado é a ventilação. Tanto no Brasil, como principalmente, como eu citei no começo, da América Latina, as aplicações, e o nosso objetivo é esse, onde você tem uma expressão que se fala em inglês, que é one stop shop, né? Que é onde você chega, você quer justamente ter tudo aquilo que você precisa. E o nosso conceito é esse. Se você vai, por exemplo, para um prédio residencial, você tem garagem, você tem exaustor de banheiro, você vai ter a churrasqueira, você vai ter pressurização de escada, e tudo isso vai ter ventilação. Então, hoje, num prédio residencial, a gente consegue oferecer todas as soluções, da mais simples à mais complexa que você quiser, a mais automatizada possível. E a gente está ali para isso. Se você vai para uma cozinha, por exemplo, industrial, vamos pegar, por exemplo, uma rede de fast food, a gente vai ter lá exaustor para a cozinha, você vai ter a tomada de ar externo, e o exaustor para o banheiro. Recuperador de calor, né? Recuperador de calor. Então, esse é o nosso DNA, é o nosso posicionamento. É isso aí. A gente está se direcionando já para o fim. Queria que vocês dessem algumas palavras finais. Primeiro, o Marcelo, né? Além de diretor da SICFlux, hoje você também tem uma função de liderança como na Abrava, que é a Associação Brasileira de Ventilação, Ar-Condicionado e Refrigeração. É uma associação antiga do Brasil, já tem 65 anos. Marcelo, assim, em termos de Abrava, em termos dessa posição associativa, que mensagem que você pode deixar para o mercado? E quando eu falo mercado, eu incluo todo mundo, instaladores grandes, pequenos, projetistas, outros fabricantes, concorrentes, né? Como você analisa que o mercado deve se direcionar? O nosso mercado... Bom, primeiro eu estou como vice-presidente da Abrava, né? Já atuo na Abrava há mais de 10 anos, né? Fui já presidente do Qualindor, inclusive. E o nosso plano estratégico para essa gestão é focado na qualidade do ar interno, descarbonização e segurança alimentar, que a gente enxerga que a associação suplantando, né, de alguma forma essas 3 pilares, a gente consegue atender praticamente todo o setor.
Nós enxergamos que o mercado, seja HVAC, refrigeração, ele precisa ter um amadurecimento maior. A gente vê isso comparado com outros países, né, que tem um amadurecimento maior, né, na parte, se for comparar Estados Unidos, Europa e tal, onde você tem pessoas mais capacitadas. Não que a gente não tenha pessoas capacitadas, mas eu acho que precisaria ter uma capacitação maior, né, para todos os players aí um nível médio, né? Um nível aceitável, né? Vamos colocar assim, vai? Sim. Então, capacitação é uma coisa que a gente enxerga que realmente é um mote, né, para essa nova gestão. De uma certa forma, a gente começar a equalizar, né, fabricantes que atuam de uma forma adequada, com instaladores que trabalham de uma forma adequada, projetistas, né, equalizar isso, balizar isso para cima, né, que a gente percebe cada vez mais o balizamento está para baixo, né. De uma certa forma, uma união de setor, porque eu percebo que o nosso setor ele é um pouco desunido. Então, a união de fabricantes de determinados tipos de produtos, né, e aí inclui isso a ventilação, que eu acho que a parte de ventilação, que é o nosso setor que nós estamos falando, a classe é um pouco desunida, inclusive até é uma coisa que eu iniciei a começar agora a juntar, né, os nossos concorrentes para a gente poder realmente ter alguma pauta de ventilação para melhorar o setor, né, na prática, né. E isso eu já divido isso com outras situações, como instaladores de ar-condicionado, né, fabricantes de ar-condicionado, os refrigeristas. Eu acho que precisa ter uma união de setor. Eu acho que isso na prática vai ajudar mais, né? A gente se blindar um pouco de situações desfavoráveis que o próprio mercado nos coloca, né? Sim. Então, o empreendedor que só quer ver custo e tal, e aí se você tem uma classe desunida, obviamente alguém vai se sujeitar àquela situação, né? Concordo. Então, eu acho que assim, tem muitos desafios de melhoria. A Abrava, ela tem pessoas competentes lá dentro, isso tanto da parte de funcionários, colaboradores da Abrava, como pessoas, né? Hoje nós temos mais de 400 associados. Não são todos os associados que atuam dentro da Abrava, que doam o seu tempo para poder ajudar a Abrava, mas nós temos lá uma série de associados que trabalham muito pela Abrava. No caso, até me coloco eu nessa situação, você também, né? O Rafael também atua. Que é com o objetivo do quê? De melhorar o nosso setor. Então eu acho que quem nos ouve e está nos assistindo e é associado à Abrava e não está participando, deveria de alguma forma participar, doar um pouco do seu tempo para a associação. Porque na verdade, na prática, você vai estar melhorando o setor como um todo, né? E quem não é associado, que procure a Abrava para tentar entender, né, os benefícios de ser associado, né, e até mesmo ter uma voz ativa, porque o que eu mais percebo no mercado é pessoas descontentes. Poxa, poderia melhorar isso, melhorar aquilo e tal, não sei o quê, mas na prática a pessoa está reclamando. Sim. Ela não está na prática tentando ajudar ou melhorar. Quando ela entra na associação, ela entra num grupo onde ela não é uma única pessoa, ela já entra numa associação. Então, ou seja, vai ter um conjunto de empresas ali trabalhando em prol de melhorias. Então, ele vai ser ouvido e, de alguma forma, a coisa vai conseguir ser melhorada. Isso pode ser a curto, médio, longo prazo. Pode ser que nem estejamos vivos, mas se a gente não iniciar essa melhoria, nunca vai acontecer. Então, na prática, o que eu tenho para te responder é isso. E a nossa gestão é de 3 anos. Obviamente, eu não vou conseguir resolver, e nós não vamos conseguir resolver isso em 3 anos, mas eu acho que cada sementinha que a gente colocar, cada trabalho que a gente conseguir fazer, né, cada comunicação que a gente fizer ao setor, cada reunião que a gente conseguir fazer como associado, de uma certa forma, isso vai ganhando corpo e em algum determinado momento a gente vai chegar no nosso objetivo. E corroborando isso que o Marcelo comentou, a gente sabe que cada empresa, cada pessoa tem a sua agenda, né, própria. A gente conseguiu já ter, através até da nossa equipe, ter um suporte tão grande, né, aonde, a gente comentou lá no começo da empresa, éramos nós 4, né? Então, ou seja, se um se ausentasse aquele dia, 25% da sua força de trabalho estava ausente, né?
E a gente tem uma equipe muito comprometida, tanto da parte comercial como da parte interna, desde de colaboradores aí, realmente de chão de fábrica, supervisão, coordenação, gestão. E isso libera a gente poder ter mais tempo para a gente poder fazer essa atuação. Então hoje o Marcelo está como vice-presidente da Brava, você hoje está como vice do DN Ventilação, eu estou como presidente do Quarindor. E são todas posições realmente de doação mesmo, é trabalho voluntário, a gente não ganha absolutamente nada com isso. Mas mesmo se você que está nos assistindo não tem essa disponibilidade ainda, por diversos fatores, né, da sua empresa, do tamanho da sua empresa, enfim, mas puder participar de uma reunião, né, puder realmente estar presente, trabalhar com a gente nesses 3 pilares que o Marcelo citou que são muito importantes, é um caminho muito legal. Sim. Basicamente a gente sair realmente da reclamação e ir para a ação, né? É o que nós fizemos, né? Liderando inclusive DNs, a Brave, por aí vai. Toma bastante tempo isso, não se ganha nenhum dinheiro com isso, mas é a gente sair, extrapolar um pouco daquilo do nosso sonho como empresa, de você querer sair fazer uma coisa melhor para você e para as pessoas que trabalham com você, fazer isso também pelo mercado. Então, são situações que a gente está plantando agora que provavelmente pode ser que a gente vai estar morto daqui a 50 anos e vão dar certo. Mas a gente tem que fazer. Na Ashway, eu tenho um grande mentor, eu chamo de padrinho também, que é o Thiago Portes, que ele fala assim, Carlos, numa associação, tem um membro que é ativo na associação, que faz parte, que organiza, que gasta seu tempo, e tem os membros que recebem os benefícios da associação somente, que vai para o evento, que vai para a palestra, e tá tudo bem. Exatamente. A gente precisa desse movimento, a gente precisa desse pessoal também, né? Então, assim, ainda que você não consiga de fato doar o seu tempo, participe do que a associação produz, né? Compartilhe os artigos que a gente faz, leia, né? Dê um retorno, né? Então, muitas vezes a gente precisa de corpo somente. Você não precisa também, né, doar esse tempo. Só de o cara levar lá, ver o que está acontecendo, da opinião dele, o sentimento dele que está acontecendo e ajudar na decisão, que é uma reunião de 1 hora em um mês, sei lá, já está valendo. Exato, vá nos eventos, leia a revista, dê sugestões, né? É isso que a gente precisa. Bom, queria que vocês dessem a mensagem final de vocês. Marcelo, se tiver alguma coisa para complementar, e Rafael também, por gentileza, para a gente encerrar. Deixa eu primeiro com o Marcelo. Bom, queria agradecer, né, em nome da diretoria da SIC Flux pelo convite. Tirando as brincadeiras de lado, mas enfim, eu estou muito feliz do que a gente está iniciando aqui. Eu acho que vai ser uma mudança muito grande para o mercado, em termos das informações que nós temos, né, e dos podcasts aí que a gente tem em mente para poder fazer. Então eu acho que vai ser enriquecedor para quem está nos assistindo, tá? Queria agradecer a todos os nossos colaboradores, né, por toda a dedicação que fazem à nossa empresa, a qualidade de produtos e por aí vai, seja dentro da fábrica como também externamente, né, a parte comercial e engenharia de aplicação. Hoje nós estamos em 19 países, né? Então hoje nós somos uma multinacional brasileira. Daqui a pouco vamos ter que fazer podcast em outro idioma. Com muito orgulho, né? Temos um centro logístico em Miami, vamos inaugurar agora um centro logístico no Paraguai, né? Já existe a SIC Flux Paraguai. Então, ou seja, tem muita coisa para crescer a empresa, não tenha dúvida disso. Vontade não falta da diretoria e nem de quem está trabalhando com a gente, graças a Deus. E vamos em frente. Acho que a gente tem um futuro promissor aí. Com certeza. Bom, eu realmente agradeço o convite, porque até refletindo essa questão de time que a gente falou, realmente a gente só sentou aqui e veio fazer. Exatamente. Né? Então, marketing, engenharia de aplicação e outros setores de apoio proporcionaram isso daqui. Então é muito legal a gente ver aquele nosso sonho lá de 33 anos atrás, onde a gente conseguiu chegar e impactar e também integrar a vida das pessoas. E realmente é muito legal essa iniciativa do podcast, nosso SIC Flow, né? Onde a gente pretende ter vários profissionais, várias pessoas do setor, falando de vários tipos de tema, onde a gente possa realmente levar informação. É mais um canal também de informação, não só de coisas internas da SIC Flux, mas também do mercado, e a gente poder evoluir esse nível de mercado que a gente acabou de falar. É isso aí. Eu também queria fazer uns agradecimentos finais, né, a toda a equipe do nosso background que está aqui nos consultando, que fez toda a estrutura, criou toda a estrutura. Eu também queria deixar mais agradecimentos aqui, deixar registrado, documentado a vocês, né, da SIC Flux, por me dar essa oportunidade. Eu também, como eu falei, tive minha vida transformada. Eu jamais imaginei que eu poderia ter acesso a todo esse tipo de informação, de viagens, de cultura, de aprendizados corporativos ou não, né, de pratos que a gente come, né. Então
de alguma forma, eu agradeço demais por esse investimento, por esse interesse, por essa oportunidade e de hoje estar aqui representando no SICFlow. Ficamos por aqui então. Esse foi o nosso primeiro episódio do SICFlow, Ventilando Ideias. A gente vai ter com certeza vários episódios para frente. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e tamo junto. Até logo.